Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Demonstre que seno de π sobre 2 mais x é igual a cosseno x. E cosseno de π sobre 2 mais x é igual a menos seno x. Então olha só, essa demonstração ela parte da teoria dos arcos complementares. O que diz os arcos complementares? Diz que cosseno de um ângulo alfa vai ser igual a seno de um ângulo beta, desde que alfa mais beta seja igual a π sobre 2, que é 90 graus. Tá? Isso que significa ser ângulos complementares. Quando dois ângulos somados dá 90 graus, ou π sobre 2 radianos, significa que esses dois arcos, um é complementar do outro. Tá? E quando você tem isso aqui, se você, por exemplo, isolar o alfa, né? Isolar o alfa é igual a π sobre 2 menos beta. E se isolar o beta, eu vou ter aqui π sobre 2 menos alfa. E substituir cada um ali separadamente, né? Então, por exemplo, vou colocar esse aqui nesse aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar aqui cosseno de π sobre 2 menos beta vai ser o quê? Seno de beta. Tá vendo? Então, quando eu tenho isso daqui, ó, π sobre 2 menos um ângulo, eu vou ter isso daqui vai ser igual ao seno desse ângulo. Tá? E vice-versa a mesma coisa. Por exemplo, cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser seno de... Daí no lugar do beta aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. π sobre 2 menos alfa. Tá vendo? Então, sempre quando eu tiver π sobre 2 menos alguma coisa, eu posso trocar pelo o cosseno, né? Se for seno, eu troco por cosseno daquele arco que está ali. É isso que significa arcos complementares. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, e vou forçar a aparecer aqui π sobre 2 menos alguma coisa. Então, por exemplo, seno de π sobre 2 mais x. Isso é a mesma coisa que seno de π sobre 2 menos x. Tá vendo? Bom, então, aplicando isso daqui, né? Quando eu tenho aqui seno de π sobre 2 menos um ângulo alfa, então isso daqui vai ser o cosseno desse ângulo alfa. Então, seno de π sobre 2 menos esse daqui, então menos x vai fazer o papel do alfa. Então, isso aqui vai ser igual a cosseno de menos x. Tá vendo? Cosseno de menos x. Daí você fala assim, não provou ainda. Você tinha que provar que isso é cosseno de x e não cosseno de menos x. Sim, mas se você pega o ciclo trigonométrico, lembrando que o cosseno é medido nesse eixo aqui, tá? Quando eu tenho um ângulo x aqui, ó, x, o menos x é para baixo. E o cosseno dos dois é o mesmo valor. Digamos que x, né? Então esse aqui é o menos x. Digamos que x seja um arco aqui, por exemplo, do segundo quadrante, ó. Tá? X. Então menos x vai ser o quê? Vai ser um arco do terceiro quadrante, ó, menos x. E o cosseno vai ser o mesmo valor. Então, cosseno de menos x é a mesma coisa que cosseno x. Tá vendo? Então, eu cheguei à conclusão que seno de π sobre 2 mais x é igual a cosseno de x. Tá? Simplesmente fazendo essa jogada aqui de trocar o sinal. Essas fórmulas aqui, tá? Essas fórmulas aqui, elas são essenciais para a gente entender. Dois arcos que são complementares, tá? Então, quando eu tenho cosseno de π sobre 2 de 90 menos um arco, então isso vai ser seno desse arco. E seno de π sobre 2 menos um arco, então isso aqui vai ser o cosseno desse arco aqui, tá bom? E o segundo caso, agora um pouquinho mais direto, ó, cosseno de π sobre 2 mais x é a mesma coisa que cosseno de π sobre 2 menos x, tá? Então, isso aqui vai ser seno de menos x, que esse aqui é o arco aqui, ó,
menos x, tá? O menos aqui tem que estar lá, ó. Então o alfa é um menos x. Então isso aqui vai ser o seno do menos x. Aí você novamente fala, mas não provou, porque aqui tem que dar menos seno x. Sim. Agora, quando a gente olha no ciclo trigonométrico, tá? Lembrando que o seno a gente mede agora no eixo vertical. Então, esse daqui é o arco x, é o ângulo x, né? E esse daqui é o menos x. Então, o seno do arco x é essa medida aqui, ó. E o seno do arco menos x é essa medida aqui. Essa medida aqui, essas duas medidas aqui, elas têm exatamente o mesmo tamanho, só que essa daqui é positiva, porque está para cima do eixo x, e essa daqui é negativa, porque está para baixo do eixo x. Então, seno de menos x é a mesma coisa que menos seno de x, ó, porque seno de x é isso aqui, ó. Só que isso daqui é menos o seno x. Então, isso daqui, né, vai ser igual a menos seno x. Tá vendo? Porque o seno é uma função que a gente chama de ímpar. E o cosseno é uma função par. Tá? O que é uma função ímpar? Uma função ímpar, como por exemplo o seno, é de que f de menos x é menos f de x. Então, seno de menos x é menos seno x. Isso é uma função ímpar. E uma função par é o quê? Que f de menos x é a mesma coisa que f de x. E é o que aconteceu aqui em cima. Ó. Cosseno de menos x é igual a cosseno x. Cosseno é uma função par. E seno é uma função ímpar. Tá? Porque acontece justamente isso, nós observamos no ciclo trigonométrico ou no gráfico. Se você desenhar o gráfico do seno ou cosseno, você vai observar isso. Tá bom? Você ficou com dúvida? Poste nos comentários do vídeo o momento que você teve a dúvida e a descrição da sua dúvida. Por favor, curta o vídeo, é muito importante para a relevância desse canal. Tá? Vai me ajudar muito. Inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe, sempre compartilhe com quem você estuda. Quando a gente estuda com outra pessoa, o nosso desenvolvimento é muito maior do que estudar sozinho, tá? É claro, com a pessoa certa, né? Se você senta para estudar com uma pessoa que só fica conversando baboseira, aí não tem jeito, né? Tá bom? Curta o vídeo, segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.